Olá, queridos irmãos, tem dúvida nova hoje? Dúvida na tela? A dúvida é a seguinte: em uma de suas cartas, o apóstolo João fala algo que me deixa intrigado: pecado para a morte e pecado não para a morte. Por uma pessoa que comete um deles, ele manda orar. Por outra que comete o outro, não. Gostaria de entender melhor esse tipo de pecado não para a morte. Qual seria? Já ouvi falar em que seria adultério. Seria isso verdade? Muito obrigado, querido irmão. De fato, isso aqui muita gente entende errado e tem pregado muita bobeira por aí. Hoje nós vamos analisar contexto e entender esse pecado para a morte, ok? E você que me assiste, tem dúvida da Bíblia? Aproveita, coloca nos comentários. Toda semana eu seleciono dúvidas dos irmãos e tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta às 15 horas. Além dos mais de 600 vídeos que já tem aqui no canal, é só você procurar e assistir estudos e crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Eu sou o presbítero André Sanches, minha missão é te ajudar a entender a Bíblia com profundidade, sem linguagem teológica complicada, ok? Então eu quero convidar você, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais a respeito desse tema, mas antes, claro, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, participe aqui da nossa comunidade de estudos bíblicos, é tudo gratuito, você não tem nada a perder, somente a ganhar. E se você gostar do vídeo, você também pode deixar o seu like, abençoe o nosso trabalho, faça parte da nossa comunidade e vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá então aprender sobre pecado para a morte. Então vamos lá, texto na tela. 1 João capítulo 5, versículo 16, diz o texto seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, ou seja, fará aqui oração, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse, ou seja, por esse pecado para a morte, não digo que você rogue, que você peça, que você ore a Deus. Queridos, algumas pessoas leem esse texto e eu sinceramente não sei de onde definem que pecado para a morte é, por exemplo, adultério. Você já ouviu falar sobre isso? Fornicação, ou mesmo o uso de drogas e o uso de bebidas alcoólicas. Sim, você encontra na internet, inclusive, pessoas afirmando isso, que João está falando desse tipo de pecado. Evidentemente, o texto não diz isso. O texto não faz apontamentos de uma lista ou de um pecado mais especificamente, ok? Porém, que tipo de pecado seria esse tão grave que João ali chega a orientar que nem mesmo deveríamos orar pela pessoa que anda nesse tipo de erro? Bom, você já sabe, para descobrir nós precisamos analisar o contexto e também analisar os detalhes no próprio verso. E nós vamos fazer isso juntos no estudo de hoje. Como vai funcionar? Eu vou explicar o contexto para você, depois nós vamos analisar o pecado que não é para a morte, o que significa isso, e depois vamos analisar o pecado para a morte. Vou te dar algumas opções e gostaria também que você colocasse a sua opinião depois disso, combinado? Assista o vídeo até o final para que a sua compreensão seja completa. Qual é o contexto onde João está escrevendo isso aqui? O que está acontecendo? Como que a gente pode entender toda essa questão de pecado para a morte ou pecado não para a morte? Queridos, quem é a pessoa que responde todas as suas dúvidas da Bíblia quando você não sabe, quando você está estudando aí no dia a dia? Na sua igreja tem algum projeto, pessoas que te respondem, que te ensinam a Bíblia completinha, inteira, toda semana para todos os membros? Eu sei que não. A sua igreja, o seu pastor, não tem culpa dessa dificuldade, porque o trabalho é muito e Jesus já tinha explicado que os trabalhadores são poucos. É por isso que eu me coloquei nessa brecha e eu quero ser o seu professor. Eu quero responder no WhatsApp todas as suas dúvidas, todos os dias, e nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. Para isso, eu preparei um ambiente de estudos online que você vai poder acessar aí do seu computador, tablet, celular, onde nós vamos estudar a Bíblia inteirinha juntas, de Gênesis a Apocalipse, e você vai ter o zap meu. Eu vou ser o professor, não é robô, não é uma outra pessoa. Eu mesmo vou te atender todos os dias,
respondendo as dúvidas e nós vamos estudar juntos. Eu quero chamar você a ver mais detalhes dessa incrível proposta que possivelmente estará aberta por tempo limitado. Embaixo desse vídeo tem a área de comentários, você dá um clique sobre ela. Primeiro link aqui fixado, você pode ver mais detalhes. Esse curso é um projeto de ajuda a missionários, ao mesmo tempo em que nós estudamos a Bíblia, o mais acessível do Brasil. Bom, no presente contexto, o apóstolo João caminha para a finalização dessa sua primeira carta, onde ele tratou ali muitas questões importantes. E ele fecha essa carta falando a respeito de como que os servos de Deus devem ter em mente que são salvos. Ou seja, ele está falando nesse finalzinho de certeza da salvação, e isso tem um porquê. Por que eu tenho certeza? Porque eu creio, ou porque os irmãos creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Observe o trecho de 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, ou seja, tudo que ele já escreveu até agora, a fim de, ou seja, com o objetivo de vocês saberdes que tendes a vida eterna. Olha aqui, certeza da salvação. A vós outros que credes, ou seja, vocês que creem no nome do Filho de Deus, do Senhor Jesus, vocês são salvos. Na sequência, ele fala sobre a confiança de orarmos a Deus. Então, ele está falando de relacionamento dos servos de Deus com o Senhor. Ou seja, eles poderiam orar, pedir coisas no nome do Senhor e ele, pela sua vontade, ouvir as orações e conceder. Se temos essa confiança, nós sabemos então que nós recebemos do Senhor as nossas petições. Essa é a ideia. Eu sou um salvo, eu sou um filho, eu posso orar para o meu Pai, eu posso pedir, eu posso clamar, eu posso me relacionar. Isso está em 1 João 5, 14 e 15. Destaco aqui o verso de número 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, com o nosso Deus, que se pedirmos alguma coisa, claro, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João então está buscando aqui criar no coração ali dos irmãos essa confiança de se relacionar com Deus, porque somos filhos, somos salvos. Na sequência, ele vai então falar sobre a importância de orarmos pelo próximo, quando o próximo está se desviando desse caminho e está trilhando então uma vida de pecado. Ou seja, João está tentando criar aqui na comunidade uma sensibilidade pela vida do próximo, pelo trabalho do Evangelho. Mas antes de entender a expressão pecado para a morte, a gente precisa entender uma outra coisa. João está falando aqui para crentes, só para crentes, ou ele está falando também para descrentes? Observe esse primeiro trecho aqui do versículo que a gente leu no começo. Se alguém vir a seu irmão. Observe bem esse trecho em destaque. Seu irmão. Primeiramente, observe que João parece utilizar uma palavra para crentes. João, aparentemente, não está falando inicialmente aqui sobre ímpios, mas sobre irmãos, quando ele diz, se alguém vir a seu irmão cometer pecado e por aí vai. Isso parece indicar que ele está falando de pessoas que se professam servas de Deus, ou seja, crentes, irmãos, e mesmo assim têm sido surpreendidas em vidas de erros, de pecados, ou seja, pessoas que ainda estão presas em algum tipo de pecado. A primeira orientação é que seja analisado como essa pessoa está lidando então com essa vida de pecado. Então esse pecado inicialmente não para a morte pode indicar a forma como essa pessoa está lidando com o erro e também com o tipo de erro. Então inicialmente a gente pode entender que no primeiro trecho João está falando para crentes que estão com algum desvio ali na sua caminhada com Cristo. E se eles tiverem então uma indicação de corações arrependidos, se existe consciência do caminho errado, se existe uma consciência de que precisam de mudança, se percebemos isso, então devemos orar para que Deus ajude essa pessoa a vencer o comportamento errado. Então, certamente a grande maioria de crentes que erram o alvo de vez em quando na sua vida, que cometem algum equívoco, se enquadra nesse ponto. Ou seja, nós oramos então
pelos irmãos que nós estamos percebendo que estão errando o alvo, que estão se desviando em alguma questão. Essa é a ideia do primeiro trecho. Porém, aqui alguns questionam. Questionam o quê? João chama essas pessoas de irmãos, né? Mas isso é questionável por quê? Porque ele fala, ó, ore por essas pessoas para que Deus dê vida a ela. E muitos entendem essa palavra vida como salvação. Então, se esse for o caso, né, se vida aqui estiver significando salvação, então João não está falando para irmãos, para crentes. Isso leva, então, muitos teólogos a também pensar que João pode estar usando a palavra ali, irmão, se você vira o seu irmão, de uma forma genérica. O que significa isso? Usando para pessoas que faziam parte da comunidade, que estavam ali em meio ao povo de Deus. Então, se confundiam facilmente com irmãos, porém, ainda não tinham uma vida transformada por Jesus. E aí João diz, então, ore por essas pessoas que estão nessa situação. Seja como for, se João está falando para irmãos de fato, crentes que desviaram, ou para irmãos no geral, pessoas que estavam ali na comunidade, mas ainda não tinham se convertido, o fato é que os leitores de João sabiam exatamente que deveriam interceder por esse primeiro tipo de pessoas e eles tinham possivelmente mais informações sobre elas e estavam aqui de uma forma muito clara, sabedores daquilo que João estava ensinando. Esse tipo de pessoa, com esse tipo de erro, João diz, interceda para que haja transformação na vida delas. Agora, e o outro tipo de pessoa? Agora entramos na parte principal. E as pessoas que cometem esse tal de pecado para a morte? Observe que no segundo trecho do versículo, o mesmo verso que nós lemos no início, ele diz que há, ou seja, existe pecado para morte. E por esse, ou seja, por esse tipo de pecado, e obviamente de pessoa que comete esse pecado, não digo que vocês roguem. Bom, nesse segundo trecho, observe que ele não usa a palavra irmão. Isso é muito interessante. No primeiro trecho ele usa, no segundo trecho ele não usa. Ele apenas fala de uma forma direta sobre como deve ser a postura dos crentes diante das pessoas que cometem esse pecado que ele diz que é para a morte. Esse trecho, infelizmente, é e já foi, principalmente no passado, muito mal compreendido por muitos. Infelizmente, alguns já criaram até mesmo listas de pecados, e agora eu vou te mostrar uma coisa que você certamente conhece. Por exemplo, existe uma doutrina muito famosa, né, que eu nem vou entrar muito, que você deve conhecer, dos pecados que chamam de pecados veniais e pecados capitais, né? Então, teve gente lá no passado que fez uma lista de pecados veniais, ou seja, que podem ser perdoados, e pecados mortais ou pecados capitais, e esses daqui não teriam perdão. Os famosos 7 pecados capitais. Não preciso nem dizer que fazer essa diferenciação de tipos de pecados aqui, mais aceitos e outros menos aceitos por Deus, não é nada correto, ok? Não é disso que o texto está falando, pois se fosse, João teria exemplificado e mostrado. E mais ainda, observe que a Bíblia coloca todo tipo de pecado como uma ofensa a Deus. A Bíblia diz que todo tipo de pecado gera a morte, a distância, a separação de Deus. Sendo assim, agora, a meu ver, eu quero te apresentar pelo menos 2 possibilidades interpretativas para esse trecho, pecado para a morte. Uma delas certamente é a mais correta, eu vou dar minha opinião e, claro, você também pode dar a sua opinião. A primeira possibilidade interpretativa vai dizer o seguinte, olha, a forma como a pessoa lida com o pecado que ela comete vai indicar se é um pecado para a morte que ela está cometendo ou não para a morte. Olha só, se não existe, segundo essa interpretação, um coração arrependido, se a pessoa não dá níveis de consciência, sinais de que está trilhando um caminho errado e ela percebe isso, se não existe uma visão correta de que ela precisa de algum tipo de mudança, essa pessoa, então, dentro dessa interpretação, se enquadra em um quadro de alguém que está morta nos delitos e pecados, totalmente morta,
sem possibilidade de vida. Ou seja, nunca foi de verdade um crente, apesar de estar ali, às vezes, dentro da comunidade, de estar em meio aos crentes. João enxerga, dentro dessa interpretação, que nesse tipo de situação não adianta orar por essa pessoa, pois a pessoa de caso pensado e decidido está longe do Senhor e deseja permanecer assim e deu sinais a respeito disso, rejeitando tudo o que viu e ouviu em sua vida. João, segundo essa interpretação, deu um bom exemplo disso quando ele disse o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 19, eles saíram de nosso meio. Então a ideia seria de pessoas aqui que abandonam a fé. Entretanto, não eram dos nossos, ou seja, nunca foram crentes, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa é a primeira interpretação. Na minha opinião, é a mais fraca. A segunda interpretação que eu vou falar agora para você, para mim, é a mais correta. Vamos analisar. Pecado para a morte, nessa segunda interpretação, seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Observe, alguns ainda pontuam que esse pecado para a morte só poderia ser o único pecado que a Bíblia cita que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, explicada por Jesus em Mateus 12, 31 e 32, e já quero dizer para você que eu vou deixar um vídeo falando, no final desse vídeo aqui, explicando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria então um pecado para a morte, porque a Bíblia chama ele de pecado imperdoável. A meu ver, isso também explicaria o fato de João desencorajar orar para esse tipo de pessoa, já que ela estaria debaixo de uma atitude de não arrependimento totalmente drástica, agindo claramente dessa forma, como alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Então, ela nunca chegaria a ter perdão, pois quem comete o pecado contra o Espírito Santo não se arrepende. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem essa característica. E por quê? Porque se tem arrependimento, a Bíblia diz o quê? Que tem perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Essa parece ser a melhor opção que melhor se enquadra em todo o contexto. Se João está de fato pensando neste pecado imperdoável aqui, então ele tem por certo que não adiantaria orar por uma pessoa que estivesse nesse tipo de condição de vida, pois o que ora não alcançaria então um sim de Deus. A dúvida que fica é: como que a gente identificaria que uma pessoa cometeu esse pecado? Aí, de fato, entraria outras orientações que talvez essa igreja tivesse e nós não temos hoje. Então, veja uma coisa importante. É importante, então, pontuar que os leitores de João certamente tinham maiores detalhamentos do que nós temos hoje para entender com mais profundidade como identificar esse pecado para a morte ali na vida das pessoas. Mas eu quero que você observe que João não faz uma proibição de você orar por uma pessoa assim. Observe no texto que ele diz, olha, quem cometeu esse tipo de pecado, eu acho que é melhor não orar por ela. Ele apenas mostra que seria uma oração sem eficácia, pois a resposta a essa oração já era clara e certa. A pessoa não se arrepende, então não existe perdão de pecados por conta disso. Isso me leva a pensar, então, de modo prático, no dia a dia de hoje, que se você vê um irmão e você tem dúvidas sobre o tipo de pecado que essa pessoa comete, ou uma pessoa da igreja que você considera crente, ou que você não tem certeza, né, se ela cometeu pecados para a morte ou não para a morte, eu penso que devemos sim orar por ela. É melhor, na minha opinião, errar pelo excesso de zelo do que pela omissão. Então eu não sei identificar, então eu oro. Deus saberá dar o sim ou não. Deus saberá se essa pessoa pode se arrepender ou não diante dos nossos, então, pedidos a Ele. Então, fechando, o pecado para a morte pode ter essas duas significações. Qual que é a sua opinião? Quero lembrar você, primeiro comentário fixado tem link sobre o nosso projeto. Vamos estudar a Bíblia juntos com mais
profundidade. E agora, o vídeo que eu prometi, como saber se alguém, ou mesmo eu mesmo, blasfemei contra o Espírito Santo? Eu vou te mostrar 3 formas que eu criei para avaliar se alguém blasfemou contra o Espírito Santo. Veja detalhes nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.